Meus irmãos, hoje nós vamos continuar o texto que nós pregamos alguns domingos atrás, sobre Moisés, ali em Êxodo, na verdade, e aprendemos ali uma lição, né? Começamos aprendendo algumas lições que Moisés aprendeu nesse tempo em que ele teve ali, antes de voltar ali para o Egito, o tempo que ele teve ali no deserto. E hoje nós vamos aprender a segunda lição, certo? Vamos aprender justamente essa segunda lição com a palavra do Senhor. No dia que nós pregamos, no dia 14 do 11, depois nós fizemos a viagem missionária, fomos ali à África, né, em África, em Moçambique, retornamos, graças a Deus, com saúde, com segurança. Fizemos ali o trabalho juntamente com a Raquel e retornamos. Semana passada pregamos um outro texto e agora nós vamos dar continuidade àquilo que a gente começou no dia 14, né, quase um mês atrás, tá certo? E vamos pensar um pouquinho sobre essa lição, mais uma lição, nesse caso a lição da confiança. E aí você, ouvindo esse tema, né, lição, ouvindo essa expressão aqui, a lição da confiança, e vendo uma pergunta como essa, talvez o que tem a ver? Eu quero fazer essa pergunta para você hoje, nessa manhã. Deus, ele nos ouve? Talvez a gente fale assim, todo mundo fala, ouve. Mas você acredita mesmo que Deus nos ouve? Às vezes, na verdade, na sua grande maioria, né, na verdade, 100%, Deus, ele sempre responde. Às vezes, como disse a irmã Elaine, numa postagem que eu fiz essa semana, como não? O silêncio de Deus também é a resposta, Deus trabalhando. O não de Deus é o melhor sim que nós podemos receber, a melhor coisa, porque quando ele fala não, ele também, aliás, o não também é uma resposta, né? A gente só quer, às vezes, ouvir o sim, mas ele nos ouve. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Confiar em alguém, meus irmãos, requer tempo. Confiar numa pessoa não é assim de uma hora para outra. Eu penso que raramente, em raríssimas exceções, você vai conhecer uma pessoa e de uma hora para outra você vai dizer assim, eu confio plenamente nessa pessoa, Gabriela. Não é assim, na verdade. A gente precisa de tempo. Um amigo disse, certa vez, que, na verdade, meu pastor, né, já falecido, ele falava sempre essa expressão, o pastor José Gomes do Couto. Ele dizia que para conhecer alguém é preciso comer um saco de 50 quilos de sal junto com ela. Sal demora para acabar, né? Então, a ideia é que assim, leva tempo realmente. Leva tempo. Precisa se gastar, ele dizia, um saco inteiro de sal ao lado de uma pessoa, caminhando com ela, para que você possa conhecer e realmente ter esse convívio, essa confiança, né? Então, dificilmente, como eu disse no início, alguém vai lançar a sua confiança plenamente a alguém que conhece de pouco tempo. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Êxodo, capítulo de número 2, a partir do verso de número 23. Êxodo, capítulo de número 2, a partir do verso de número 23. Vejam sentados como os irmãos estão, eu estarei lendo e os irmãos estarão acompanhando. Vamos ler o 23, o 24 e o 25. Diz assim a palavra do Senhor. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamavam, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós acabamos de ler mais uma vez a Tua palavra. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações através dela. O Senhor sabe que às vezes as distrações, tantas coisas ao nosso lado, nos impedem de dar atenção realmente ao que o Senhor quer para as nossas vidas. Mas eu te peço que nenhuma distração venha ser empecilho nessa manhã para ouvir o agir de Deus. Ouvir o que o Senhor quer para cada um de nós. Aqueles que nos acompanham pela internet possam também parar um pouco o que estão a fazer e prestar atenção na Tua palavra nesse tempo. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto, logo um pouquinho depois, né, nós já tínhamos lido o capítulo número 3. Na verdade, no início do ano, a gente leu todo o finalzinho de Gênesis ali, vimos toda a situação, como o povo
ficou, se tornou escravo, toda aquela situação que aconteceu. Demos uma pausa, voltamos agora em Êxodo, lemos o capítulo número 3, há 3 semanas atrás, e agora voltando um pouquinho e vendo esse episódio fantástico, que é quando Deus, o texto nos mostra que ele ouviu realmente o que estava a acontecer ali com o povo. Por mais que saibamos que podemos confiar no Senhor, por mais que tenhamos essa certeza, que essa certeza seja algo tão latente, tão claro nas nossas vidas, que nós conseguimos confiar no Senhor e sabemos que podemos confiar nele, por mais que isso seja uma realidade, quanto mais, a verdade é a seguinte, quanto mais intimidade construímos com ele, quanto mais intimidade nós construímos com o Senhor, mais fácil ficará nos lançarmos nos braços dele. Eu vou repetir. Por mais que nós saibamos e tenhamos a plena certeza que ele nos ouve e dizemos que confiamos nele, a grande verdade é que o fato de nós termos intimidade com ele e estreitarmos essa intimidade com ele vai fazer com que nós consigamos confiar muito mais nele e nos lançar mais ainda em seus braços. Diga se não é assim no nosso dia a dia com as pessoas. Eu disse no início, na introdução, que para nós confiarmos em alguém nós precisamos caminhar com essa pessoa. E parece até redundância, mas confiar em Deus precisa se caminhar com ele. Como é que eu, Amanda, vou dizer que confio em Deus, mas eu não caminho com Deus? Eu preciso caminhar com ele. Eu repito todas as semanas aqui, nunca me cansarei de repetir que não é o ir à igreja que me faz eu caminhar com Cristo, mas é eu viver Cristo que faz com que eu caminhe com ele. O eu vir à igreja é consequência da minha vida de intimidade com ele, por isso eu venho aqui. O vir aqui, irmã Sônia, é justamente a consequência da vida que eu tenho com ele. Eu tenho tanta intimidade com ele que eu tenho prazer em vir na casa dele. Eu tenho prazer em estar nesse local. Não é que Deus, ele habita neste local apenas, onde nós estamos. Aqui está a igreja de Cristo. Deus, ele habita em nós, através do seu Santo Espírito, amém? Ele habita na vida daquele que já entregou a sua vida a Cristo, a sua vida aos cuidados dele. Sim, ele habita. Mas hoje, enquanto igreja de Cristo, nós nos reunimos conjuntamente para adorar a ele, ouvir a sua palavra. Isso é muito bom. Daqui a pouco vamos celebrar a ceia do Senhor, a ceia memorial, em tudo que aconteceu, a aliança dele ali no Novo Testamento. Nós vamos relembrar tudo isso. Falamos sobre isso na sexta-feira no estudo bíblico, aprendemos mais sobre o significado e a importância da ceia nas nossas vidas, o que a gente tem que realmente refletir no ato da ceia. Tudo isso é muito bom. Mas nós precisamos ter intimidade, Elaine, com o Senhor. Intimidade com Deus. Intimidade com Ele, caminhar com Ele. Moisés, irmãos, ele precisou de 40 anos. Preste atenção. 40 anos, o que nós poderíamos chamar de para crescer. Crescer na presença de Deus. Ele saiu ali do Egito, ficou 40 anos. E é interessante que, mesmo assim, muitos dos seus aprendizados, muitas coisas, foram colocados em prática, na verdade, pastor Baltazar, nos 40 anos seguintes. Nos 40 anos que ele, logo depois daquele primeiro momento, daqueles primeiros 40 anos, a gente sabe disso. Uma vida inteira de Moisés, se nós pudéssemos colocar no tempo de hoje, que é a expectativa de vida do ser humano é na faixa de 70, 80 anos, poderíamos dizer uma vida inteira para poder caminhar e poder aprender a viver mais com o Senhor. Na verdade, esses primeiros, ou nos primeiros, assim, a gente pode dizer 40 anos, que enquanto Moisés estava lá distante, enquanto o povo estava clamando, para aquela situação, para aquelas pessoas que estavam ali, poderia ter parecido uma eternidade. Aliás, 40 anos é muito tempo, não é verdade? Eu não cheguei aos 40, já passei dos 40, né? Então, se eu for beber 80, quer dizer, cheguei na metade, já passei a metade. Pastor também, né, pastor? Está com 40, né? Né? 40 e alguns também, já ultrapassamos ali o que a gente poderia dizer da metade da nossa vida, do tempo da nossa vida. Agora, imagina só aquele povo escravo, vivendo, sendo açoitado, apanhando durante todo aquele tempo. Aquilo ali poderia parecer algo que não tinha fim, não acabava nunca, um sofrimento sem fim, um sofrimento que, sabe, eu estava lendo uma reportagem de uma pessoa que aparentemente ficou presa 4 anos, quase 4 anos injustamente nos Estados Unidos.
foi solta e descobriram que ela tinha sido presa de maneira equivocada, tá, etc. Enfim, descobriram que não deveria ter sido presa. Agora imagina a aflição dessa pessoa, 4 anos em Marcos presa, e saber que a culpa não é dela por aquilo que ela estava sendo acusada. Olha que coisa. Imagina esses 4 anos como deve ter sido sofrido para ela, uma eternidade. Até porque ela não sabia que iria ficar apenas 4 anos. De repente, para ela, dentro daquela lei dos Estados Unidos, poderia pensar, olha, isso aqui já era, estou frito, não vai ter jeito. Não tenho dinheiro, não tenho bons advogados, como é que eu vou provar isso? Provar que a culpa não é minha. É aquela velha história, a gente está no lugar errado, na hora errada, e acabar sendo presa, e aí a pessoa pega, vai presa, e depois de muito tempo, alguns anos, consegue provar que a culpa não é dela. Mas para quem está a sofrer naquele momento, é algo muito doloroso, muito difícil. Não é fácil. Eu fico a pensar, e eu queria que você tentasse, eu já disse para vocês que sempre que a gente lê um texto, você tentasse transportar para aquela ocasião. Tenta pensar você agora, naquele tempo, 40 anos, sol a sol, trabalhando, apanhando ali no deserto, ali no Egito, melhor dizendo, sendo chicoteado. Não tem esse negócio não, tem que fazer. E estava de morosidade, e apanhava mesmo, não apanhava assim, tapinha não, apanhava com vontade. Esses dias estávamos conversando com alguns irmãos aqui fora e lembrando, né, das construções, etc., e falando das coisas, lembrando do passado, e a gente conversando e pensando, meu Deus, como é que naquele tempo eles conseguiam construir aquelas coisas, aquelas pedras gigantes e colocar lá no alto, né? Hoje a gente vê máquinas para poder colocar e levantar e fazer muita coisa. Naquela época era tudo assim, no braço mesmo. Como é que eles faziam aquilo tudo? Sofreram muito ali durante aquele tempo, até que chegou o momento em que nós lemos aqui no capítulo número 2, em que mostra que Deus ouviu claramente a aflição do povo. No texto que nós lemos, mostra isso, Deus dizendo, o texto diz, ouvindo Deus o seu gemido, ou seja, o gemido do povo, lembrou da aliança que tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ora, se a gente pergunta assim, se nós falamos assim, Deus lembrou, então ele tinha se esquecido? Não, irmãos. Deus ele não se esquece das coisas. Mas é um termo assim, usado para que a gente possa compreender o ato que aconteceu, ele jamais esqueceu. Deus ele consegue se lembrar, ele se lembra de maneira muito clara daquilo que aconteceu há 1000 anos atrás, como algo que aconteceu alguns segundos atrás. Uma clareza muito grande. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus maravilhoso. Nós precisamos confiar nele. Ele nos ouve sim. Deus ouve, ele nos ouve em todo o tempo, até porque ele é o Senhor do tempo. Então, se eu consigo entender que ele é o Senhor do tempo, se eu consigo compreender claramente que ele está em todos os lugares e que ele pode me ouvir, então eu preciso confiar nele. A música que nós cantamos diz o quê? O que diz lá no refrão? É meu, somente meu, todo o trabalho. Isso é Deus a falar. E o teu trabalho, ou seja, o nosso trabalho é fazer o quê? Descansar nele. Irmãos, quando a gente ouve uma letra como essa, quando nós nos voltamos para alguns textos da palavra de Deus, a gente percebe que nós sofremos por causa de não conhecer realmente ou não experimentar as promessas de Deus. Ele diz que nós precisamos descansar nele. E às vezes, aliás, na grande maioria das vezes, nós nos cansamos porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e sozinhos, com a força do nosso braço. Nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. Nós precisamos confiar nele. A confiança, preste atenção numa coisa, a confiança em Deus conduz o ser humano à salvação. Guarde isso na sua mente e no seu coração. A nossa confiança, quando nós colocamos a nossa confiança nas mãos do Senhor, tão somente nele, isso faz com que nós nos aproximemos muito mais dele e tenhamos intimidade com ele. Só que, como tem intimidade com Deus a quem eu não busco? Ou como tem intimidade com Deus a quem eu me volto para a sua palavra, para ouvir o que ele tem para mim de vez em quando alguém pede para eu abrir a Bíblia? Como é que eu vou ter intimidade com Deus se sequer eu separo um tempo diário para ler a sua palavra? Como é que eu vou ter intimidade com Deus se eu não quero ouvir os ensinamentos dele e muito menos pôr em prática? Como é que eu vou fazer isso? Aqueles que são pais aqui,
pai quanto mãe, sabe como dói no coração, né, quando a gente fala com uma criança e ela desobedece. Não é triste? A gente fala e ela faz de uma outra maneira. Às vezes, por ser muito pequenininha, etc., mas a grande verdade, a gente só quer dar uma desculpa para isso, tudo isso, mas é porque nós pecamos, todos nós pecamos, o pecado habita dentro de nós. Então, eu disse em uma outra ocasião aqui, que ninguém precisa ensinar uma criança a ser egoísta. Ninguém precisa ensinar uma criança a mentir. Por mais que você dê educação, por mais que você seja um excelente pai, etc., fatalmente você vai enfrentar em algum momento da vida algo relacionado a isso com o seu filho. E muitas vezes ainda sendo muito pequeno. E talvez você se pergunte, mas eu nunca ensinei isso à Duda. Como é que ela faz? Como é que isso acontece? Está dentro de nós. Está dentro do nosso ser. Eu nunca me esqueço de uma ocasião em que eu estava... Quer dizer, eu não me lembro disso porque eu era muito pequeno, você minha mãe me contando, né? Mas eu tinha talvez uns 3 anos, 2, 3 anos de idade, e ela conta que nós estávamos assim, à beira da rua, sentada na calçada, brincando. Eu estava brincando com o filho dessa vizinha, e tinha 2 filhos ali, etc. E estava eu, meu irmão era pequenininho ainda de cola, tinha 4 anos então já, sei que meu irmão já era nascido, pelo que minha mãe me contou, estamos nessa diferença aí de idade. E aí eu peguei o carrinho que eu estava brincando, quando terminou a conversa, minha mãe chamou, vamos embora, etc. Ele me pegou pela mão para ir embora, eu peguei aquele carrinho e coloquei embaixo da blusa. E fui assim para casa. Minha mãe não percebeu, ninguém percebeu. E quando chegou em casa, ela viu aquela atitude chegando em casa com o carrinho assim, me bateu, me puxou ali pela orelha, né, levantando assim lá no alto, e fez eu levar e devolver. E ela disse que a vizinha falou assim, mas que ignorância, para que isso tudo? É só uma criança. Ele esqueceu. Ela falou, esqueceu não. Se ele esquecesse, ele levava na mão assim. Ele pegou e botou aonde? Debaixo da camisa, né? Então eu não esqueci, eu levei já com a maldade de querer levar para mim. Justamente para quê? Vai que ninguém viu. Você acha que minha mãe me ensinou isso, pastor Baltazar? Claro que não. Mas aquele ato ali é algo natural, de nós errarmos, de nós pecarmos, e nós precisamos realmente colocar nossa confiança em Deus para que nós possamos nos aproximar mais dele e tirar de nós essas mazelas, essas coisas tristes que acabam, são bem redundantes, entristecendo o coração do nosso Deus. Então preste atenção, a confiança em Deus, quando eu lanço a minha confiança, a minha vida nas mãos do Senhor, isso me conduz cada vez mais a estar mais próximo dele e cada vez mais viver uma vida plena ao lado dele. Então preste atenção, guarde, se você que gosta de anotar os pontos da mensagem, preste bem atenção em algumas coisas que nós vamos destacar ao longo desse texto. Quando confio no Senhor, eu tenho certeza, pelo menos 3 certezas eu quero destacar para você aqui, poderíamos destacar muito mais. Mas a primeira delas é que Deus ouve o meu clamor. Então, quando eu confio no Senhor, quando a minha confiança está nele, eu consigo entender claramente que Ele me ouve, apesar da resposta, muitas vezes, demorar. O Senhor, meus irmãos, Ele não é surdo, Ele ouve sim. Ele ouve o nosso clamor. Aliás, antes mesmo que nós possamos pronunciar, que nós possamos falar, que nós possamos dizer o que está dentro do nosso coração, a palavra de Deus diz que Ele sonda os nossos corações, diz o salmista, Ele nos conhece, Ele sabe o que, quando nós nos assentamos, quando nós nos levantamos, Ele conhece todo o nosso caminhar, o nosso deitar. Às vezes nós temos uma percepção totalmente equivocada, que achamos que podemos nos esconder do Senhor. Achamos que podemos fazer alguma coisa que Ele não vai ver. Eu lembro que quando começou o advento da internet, na verdade, assim, ficar mais popular a internet, os irmãos devem lembrar que no tempo da vida, final dos anos 90, tinha lan house, né? Era muito comum lan house, as pessoas não tinham internet em casa e ia para lá. Dentro de casa era aquela internet para quem tinha condições de colocar, que fazia aquele barulhinho chato, lembra? O telefone, conectando, e quando você conectava, caía. Era sempre assim. Mas a conta vinha no final do mês, enorme, gigante. E aí, para poder gastar menos, a gente ia para onde? Para a lan house. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes, isso depois da minha caminhada, já trabalhando com juventude, dando treinamento para jovens, tive uma parte da minha vida que eu fui líder da juventude, dos jovens solteiros, e depois também dos jovens casados, mas lembrando ali dos solteiros, e a gente falava, e tivemos tantas oportunidades de atender pessoas que aproveitavam esse momento no seu quadradinho
para, por exemplo, acessar coisas que não agradam ao Senhor. Será que a pessoa pensa assim, não, aqui Deus não está vendo? Não, Deus não está vendo esse negócio não. Aqui Deus não está vendo. Deus está vendo sim. Deus sabe o que você faz. Então não adianta tentar fazer escondido. Não, estou fazendo só para o fulano não ver, só para o meu pastor não saber, só para o meu vídeo. Não interessa. A nossa maior preocupação não tem que ser com as pessoas que estão à nossa volta, mas tem que ser com aquele que está dentro de nós, o que está em nós. Ele sim nos sonda, ele sabe o que nós fazemos, ele sabe da nossa necessidade, então ele nos ouve, ele ouve sim o nosso clamor, mesmo não respondendo de maneira imediata. Se ele ouve o meu clamor, mesmo eu não respondendo de maneira imediata, quanto mais, meus irmãos, ele sabe o que eu faço na hora que eu penso estar a fazer de maneira escondida. O verso número 24 diz assim, olha aí na sua Bíblia: Deus ouviu o gemido deles. De quem? Do povo. E lembrou-se da aliança, da sua aliança que fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus, ele ouve sim, ele ouviu o gemido daquele povo e ele ouve a sua angústia. Talvez você que está aqui nessa manhã comigo, ou talvez você que nos acompanha pela internet, esteja a enfrentar uma luta muito grande. Talvez não saiba como resolver essa luta. Talvez você até fala com Deus e não escuta nenhuma resposta. Mas eu quero que você saiba que Deus está te ouvindo sim. Ele está te ouvindo. Talvez o que esteja faltando, muitas vezes, isso infelizmente acontece de uma maneira muito frequente, é um alinhamento das suas ações com aquilo que Deus quer para você. Preste atenção numa coisa. Não é que Deus só vai responder a sua petição, atender a sua angústia, quando você se alinhar. Mas preste atenção. Sejam sinceros. Vocês que são pais aqui, se você não é pai, no mínimo filho você é, né? Então, mas preste atenção. Você dá uma orientação ao seu filho. Diz para ele fazer isso. E ele faz de maneira diferente. E aí você fala, faz isso. Ele continua a fazer de maneira diferente. E você está vendo que ele está caminhando a passos largos para quebrar a cara. Em algum momento da vida, na trajetória, ele chega para você e diz para você que precisa, ou que queria muito ganhar uma determinada coisa, seja ela qual for, um passeio, seja qual for. Sejam sinceros, meus irmãos. Dá alegria no coração de dar alguma coisa para aquele sujeito? Não dá? Todo mundo falando em voz alta, não dá não, por quê? Porque a gente está chateado com aquilo. Meus irmãos, prestem bem atenção numa coisa. Nós precisamos alinhar as nossas ações com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Vai ficar muito mais fácil. Então, muitas vezes, a resposta, a gente demora a entender a resposta de Deus, não é porque ele está sendo redundante ali de novo, né? Demorando a responder, mas é porque nós não estamos alinhados à sua vontade, e nós queremos a nossa vontade, e a nossa vontade em nada. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então eu preciso alinhar, irmã Sônia, a minha vontade à vontade dele. Aí nós vamos conseguir compreender de maneira muito mais clara aquilo que ele quer. E talvez, preste atenção no que eu estou a dizer, talvez a demora vai ser bem menor. Na verdade não vai ser nenhuma demora, você talvez já vai conseguir entender de uma maneira mais clara que ele já te disse não para aquilo há muito tempo e você que está insistindo. Meus irmãos, a gente às vezes insiste em coisas que não vai levar a nada só porque a gente quer. Nós somos teimosos e queremos do nosso jeito. Não é assim. Deus, ele ouve o nosso clamor, ele está sempre disposto a nos atender, mas nós precisamos sim alinhar a nossa vida com ele. Em segundo lugar, quando eu confio no Senhor e tenho de fato a certeza, quando eu confio no Senhor e tenho de fato essa certeza que ele me atende, eu entendo, como eu disse, que ele ouve o meu clamor, tá certo? Ele ouve o meu clamor, mas Deus também, ele nunca esquece da aliança que já fez. A continuação do verso 24 diz exatamente isso, olha, que ele lembrou da aliança que tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ele lembrou dessa aliança. É interessante que quando a gente olha o texto um pouquinho mais à frente, que nós já falamos isso aqui no dia 14, quando pregamos no capítulo número 3, a gente observa que Deus, quando ele fala para Moisés, olha, vai até o povo,
E Moisés começa a se questionar, a questionar Deus, né? Mas isso, eu vou dizer isso para o Senhor, para eles, e começa a questionar várias coisas lá. Uma das coisas que Deus fala com Moisés é o seguinte: reúna as pessoas mais velhas e conte para ele que o eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, esse é que te mandou. No dia 14 eu lembrei os irmãos e relembro novamente. Deus certamente fez isso de uma maneira para poder que Moisés pudesse trazer à memória daquelas pessoas quem de fato era Deus. Meus irmãos, para pensar, vocês são inteligentes. Se isso acontece em vários episódios da Bíblia, quando você lê lá Neemias, Êxodo e tantos outros textos, a necessidade realmente do povo ser lembrado de quem é Deus. Você já parou para poder pensar da nossa necessidade de nós nos voltarmos para Deus com mais frequência? Irmãos, o ser humano sofre, ele passa por dificuldade porque ele anda longe do Senhor. Nós precisamos constantemente, diariamente, lembrar quem é Deus na nossa vida. Isso não pode ser um exercício feito uma vez na semana, quando eu saio de casa, me arrumo todo bonitinho e vou lá para cultuar a Deus, todo mundo junto. Não. A minha vida tem que ser uma vida de adoração, de culto ao Senhor constantemente. Eu preciso trazer a minha memória constantemente. Irmãos, olha, às vezes, eu confesso para os irmãos, dá vontade de sair correndo e desistir de tudo. E talvez você diga assim: mas pastor, não, você é pastor, você lê a Bíblia. Irmãos, dá vontade de sair correndo e desistir de tudo. Às vezes quando a gente olha algumas dificuldades assim, a gente olha, sabe, dá assim aquela coisa na mente, mas a realidade, quando eu me volto para a realidade, eu me volto para aquilo que Deus quer para mim, eu penso assim: não é isso que Deus quer para mim. O que Deus quer é isso. Ele quer que eu continue a fazer isso. Nós erramos muitas vezes porque andamos longe da sua palavra e não nos voltamos para entender o que Ele quer. Eu disse para os irmãos aqui numa outra ocasião que cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu leio. Ontem eu terminei de escrever tudo da mensagem, todos os tópicos da mensagem, chamei a Raquel, minha filha, e pedi para ela ler para mim o texto. Aí quando terminou eu falei assim: quero que chegue logo amanhã para poder pregar, porque estava tudo ali, sabe, na mente, etc. Eu amo fazer isso, eu amo pregar a palavra de Deus. E cada vez que eu leio, eu fico pensando assim: caramba, como é que eu não vi isso aqui ainda? Como é que eu não tinha visto isso aqui? Irmãos, o que acontece? Pastor, porque você é pastor, você tem que se preparar para poder pregar. Não, irmãos, isso tem que ser uma necessidade, uma realidade na vida de todo crente, de querer ler a palavra, de querer se voltar para a palavra. Todos nós precisamos ler a palavra, precisamos nos voltar para ela, para compreender quem é Deus. Por isso ele faz essa lembrança, essa necessidade lá no capítulo 3, de fazer com que Moisés fale com os mais velhos, relembre aos mais velhos quem é ele, diga para o povo, diga para eles que quem está te mandando é o eu sou, o Deus de Abraão, aquele que não esquece da aliança que fez. Meus irmãos, por nós sermos seres humanos, por nós temos muitas falhas, nós cometemos essas falhas constantemente, e muitas vezes nós até nos esquecemos de palavras que nós empenhamos contra as pessoas. Não precisa levantar sua mão não, mas só pensa: quantas vezes você empenhou uma palavra com alguém e não cumpriu? Quantas vezes você empenhou sua palavra com alguém, talvez uma coisa simples, como o ato de dizer assim: olha, mais tarde eu vou à sua casa. Diz: ontem eu que empenhei a palavra de líder, só que eu não fui. A brincadeira que eu fiz com ela fez faxina ontem o dia todo. Só uma brincadeira dela, ela falou assim: pastor, daqui a pouquinho, quando eu terminar a faxina, eu te ligo. Quando chegou às 7 horas da noite, eu pensei assim: gente, a casa estava muito suja, o negócio estava muito difícil realmente. Mas, meus irmãos, às vezes a gente empenha a nossa palavra com tanta coisa e nós não cumprimos. Mas é só uma brincadeira que eu falei com a família, ela esqueceu, isso acontece, mas porque nós somos seres humanos. Isso é normal. Normal por quê? Porque nós somos seres humanos e nós temos essas falhas, acabamos por nos esquecer. Você quer ver uma coisa que nós não deveríamos nos esquecer? Ontem aconteceu esse fato de novo. E quem me conhece sabe que eu faço dessa maneira. Eu aprendi a fazer dessa maneira com um pastor, porque ele disse: Marcos, nós somos falhos e nós nos esquecemos. E ele um dia fez isso comigo, e a partir desse momento eu passei a fazer isso com as outras pessoas. Quantas vezes nós dizemos para as pessoas assim: olha, eu estou orando por você,
Ou então assim, eu vou orar por você. E não dedica uma linha de oração por aquela pessoa. Só diz. E talvez quando encontra aquela pessoa de novo, até diz assim, oi fulano, tudo bem? Como é que você está? Tenho orado por você. Irmãos, está orando mesmo? Está orando mesmo, irmãos? A gente já repete no automático. Não, estou orando por você. Está orando quando? Na frase, dizendo assim, estou orando? Eu estou orando. Quando alguém liga para mim, irmãos, eu tenho isso como hábito, eu quero dizer para vocês, eu tenho um ditado que diz que no mundo nada se cria, tudo se copia. Um dia alguém fez isso comigo, há uns anos atrás, eu passei a fazer dessa maneira. Quando alguém liga para mim, eu mando uma mensagem e fala alguma coisa que precisa orar, sabe o que eu faço? Eu pego naquele momento, se eu estou no telefone, eu oro com a pessoa no telefone, se é áudio, eu mando um áudio para a pessoa em oração, no mesmo momento. Porque se eu só dizer assim, olha, eu vou orar por você, eu vou esquecer, irmão Marcos, vou esquecer. Sabe por quê? Porque nós somos assim. Nós esquecemos. Podemos talvez até lembrar mais tarde entre uma coisa e outra, mas nada melhor do que a gente colocar em prática aquilo de uma maneira, na hora, de preferência. Então nós somos seres humanos, nós temos falhas, nós prometemos e não cumprimos. E é interessante, mesmo quando lembramos da tal promessa. Muitas vezes nós falhamos, mas o Senhor, Ele não falha nunca. A palavra de Deus mostra isso. Em todas as partes, de Gênesis e Apocalipse, nós conseguimos ver que o nosso Deus, Ele jamais esquece. O Senhor nunca descuida, ou nunca se descuida dos compromissos que Ele assume. Olha, irmão, só em saber disso já deveria ser um conforto para todos nós. Para pensar. Só em saber que Ele não se descuida dos compromissos assumidos já deveria ser, mano, um conforto para todos nós. Porque Ele prometeu que vai voltar. E Ele vai voltar. E Ele vai voltar. Ele disse que morreria e Ele morreu. Ele disse que Ele ia ressuscitar e Ele ressuscitou. Ele disse que vai voltar e Ele vai voltar. Quantas vezes nós prometemos ao Senhor, Senhor, quero pregar mais a Tua palavra, Senhor, me ajude a falar com o meu vizinho da esquerda, da direita, eu quero viver essa semana de uma maneira diferente. E entra semana, sai semana, e a gente não coloca em prática aquilo que aprendeu. Deus sonda os nossos corações, Ele não esquece dos compromissos, como eu disse no início, Ele lembra de algo de 1000 anos atrás, como se fosse algo que aconteceu a uma fração de segundo, na mesma clareza, meus irmãos. Um fato muito interessante é que o Senhor Jesus, Ele, lá em Mateus, Ele manda que nós possamos lançar sobre Ele as nossas dificuldades, nossos fardos, nossas angústias. Sabe por quê? Porque Ele não esquece. Ele está dizendo para a gente assim, olha, Amanda, coloca sobre os meus ombros isso que está te afligindo. Deixa comigo. Tipo assim, Ele quer que nós nos esqueçamos disso. Sabe uma coisa interessante que me veio à mente aqui agora, irmãos? Dos problemas, nós podemos nos esquecer. É só a gente lançar sobre eles, sobre Ele. Vamos pegar nossos problemas, nossas dificuldades e lançar sobre Ele. E lembrar que Ele nos ouve e Ele vai cuidar de cada um de nós. Por último, meus irmãos, caminhando para o final, Deus também, Ele vê cada necessidade que nós temos. É interessante, por mais que pareça redundância, mas olha só, Deus, Ele ouve o nosso clamor, Ele não esquece da aliança que ora fez, certo? Conosco, com o ser humano, e Deus vê também as minhas necessidades, diz o texto. Verso 25 diz, e Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Olha, por mais que você esteja em qualquer parte desse mundo, por exemplo, há alguns dias atrás, algumas semanas atrás, no mês passado, nós estávamos ali em Moçambique, no projeto. É interessante que nós temos um aplicativo, né, da nossa família, em que a gente sabe onde cada um está. E a gente olhando ali no mapa, eu via embaixo, no finalzinho do mapa, no continente africano, e a minha família lá em cima, e meus familiares lá no Brasil. E a gente olha assim, vê cada um em um lugar bem distante, e a gente vai observando, caramba, Deus, Ele está em todos esses lugares. Em todos esses lugares. Não é só em alguns lugares. Não é só em algum momento. Não é só de vez em quando. Mas Deus, Ele está em todos os lugares, Ele vê a sua aflição em todos os momentos. Outro dia eu conversava com uma pessoa, quando eu fui ao Brasil, e eu peguei um Uber, né, de um local para outro, e
E aquela determinada pessoa, ela começou com um pensamento assim, totalmente equivocado, aquele pensamento de que Deus, e ele falou assim, você é evangélico? Aí eu falei, sou. A Raquel ia conversando sobre alguma coisa, a gente estava indo de uma igreja para outra, a gente tinha pregado aqui na igreja, estávamos indo encontrar com uma família e nós íamos lanchar. E aí, estávamos conversando sobre o culto, etc. E aí o motorista perguntou assim, vocês são evangélicos? Somos? Posso te fazer uma pergunta? Claro, pode. E aí ele falou assim, você crê mesmo que a Terra é redonda? Não, porque assim, eu acredito em Deus, sabe? Mas eu fico, olha só, irmãos, eu pensei assim, cara, ele viajou, né? Ele pegou assim, ele arrancar o problema, não arrancar não, mas ele pegou assim, ele falou assim, porque, olha só, eu também sou crente, eu fico pensando assim, também acredito em Deus, tá, etc. Mas não é possível, se a Terra é redonda, ele olhar do outro lado. Eu olhei para a cara da Raquel assim, eu falei, não, eu não estou acreditando no século XXI, irmão Jean. A gente falou que seja acredite, existe isso sim. Existe isso sim. Ele começou a falar, não, ela tem que ser plana, porque imagina só, porque o texto começou a citar textos lá, e não sei mais o que, eu também citando alguns para ele, e ele falou assim, não, mas olha só, para ele olhar para o todo, ele tem que estar assim, né? Olhando para tudo ao mesmo tempo. E se ela é redonda, como é que ele viu o outro lado? Falei, graças a Deus que o meu lugar chegou, porque eu não estava aguentando mais aquele negócio. Por mais que eu falasse, é aquele tipo de conversa que não chega a canto nenhum. Irmãos, preste atenção. Se a Terra é redonda ou quadrada, eu sei que ele está em tudo quanto é lugar. Diz lá, meu irmão. Mas desculpa interromper. Sim. O senhor já falou de meu povo é destruído porque ele falta conhecimento. Se ele tivesse lido Isaías, ele teria ouvido o profeta dizer, mas o Senhor está sentado sobre o globo da terra. Eu citei esse texto para ele. Então, eu acho que ele não conhece a Bíblia. Eu citei para ele, meu irmão, mas não adianta. Tem gente que, quando a pessoa está com a mente direcionada a um canto, por mais que você fale uma coisa, a pessoa não entende. Eu citei esse e outros textos, e foi indo, e nada, eu pensando, caramba, não adianta, tem gente que não adianta. Precisamos conhecer realmente a palavra de Deus. Mas eu citei isso para dizer o seguinte, por mais que a ignorância, quando eu falo ignorância, no sentido de não conhecer daquele homem em relação à palavra, dizendo que Deus não pode ver todas as coisas na concepção dele, e por isso ele acreditava que Deus vê todas as coisas, mas porque ele condicionava a terra a ser plana, né? Senão Deus não pode ver. Aí eu fiquei a pensar, meu Deus do céu, né? Que Deus é esse? Se a terra for quadrada, retangular, se ela for, ou seja como for, Deus pode ver todas as coisas, amém, irmãos? Amém. Deus pode estar em todos os lugares, Ele pode não, Ele está em todos os lugares, Ele está aqui conosco nesse momento, assim como Ele está com os nossos familiares, aqueles que são do Brasil, lá no Brasil, assim como Ele está lá do outro lado do mundo, assim como Ele está com os nossos irmãos lá na África, Ele está em todos os lugares, esse é o Deus a quem nós servimos, Ele vê todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Então, se Ele sabe todas as coisas, eu quero terminar essa palavra dizendo para você, nós precisamos lançar sobre Ele as nossas dificuldades, nosso fardo, deixar que Ele cuida de nós.